7º vídeo de pelo menos 10, falando das 10 personalidades múltiplas, das 10 memórias de vidas passadas mais perigosas. Ou, como também eu posso falar do nome não comercial, não chamativo, né? Os padrões que eu vejo com uma certa frequência nos meus atendimentos, com captação psíquica e apometria. E hoje eu vou trazer um tema que é muito interessante, porque é algo que pouca gente tem perspectiva. E às vezes que apareceu nos atendimentos, às vezes gerou uma certa surpresa para a pessoa, mas ela já sentia de alguma forma que aquilo estava ali, que é a questão do falso guardião. Se eu te contar nesse vídeo, e eu vou te explicar como funciona com um exemplo prático, baseado em atendimentos, que existem personalidades suas que podem interferir diretamente no seu campo, trazendo informações para o seu campo e as pessoas sentem a presença dela e que ela está muitas vezes apegada a você porque ela acha que vai te fazer bem, mas que na verdade ela está te desvalorizando. Ou seja, é o que eu chamo de um falso guardião. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional. Estou fazendo essa série aqui para trazer um pouco desse meu trabalho com os fragmentos de vidas passadas, né, com as memórias do inconsciente, que eu realizo principalmente no projeto Franciscanos, que é um que atende à distância com captação psíquica e apometria. Então, se você está vendo esse vídeo e achou interessante, na descrição tem o link para o nosso site, onde você pode ver mais informações e encontrar os nossos números, os meus contatos, mas pode entrar em contato direto comigo também, para saber um pouco mais sobre isso. Mas esse eu quero ir direto para o assunto, nem vou fazer tanto merchan, porque se você gostar, você vai querer deixar um like, porque é algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Vou pegar o exemplo. Uma pessoa me busca o atendimento e a gente atende não só o inconsciente da pessoa, mas com as técnicas de desdobramento e apometria, a gente consegue entender, aten a gente consegue atender ambientes. Considerando uma casa como uma extensão do campo da pessoa, a gente consegue gerar transformações no ambiente também. E a pessoa me procura porque ela quer vender aquela casa, ela quer começar um processo de mudança, mas por algum motivo as pessoas não gostam de ficar perto daquela casa. Elas não se sentem próximas, elas não sentem vontade de ficar, de morar. Ela tenta fazer mudanças, aquilo não dá certo. Ela sabe que quer coisas maiores, mas ela também gosta de ficar ali, mas ela está tentando fazer esse movimento. Por algum motivo, aquela casa não deixa ninguém chegar. Tem alguma informação vibracional naquela casa que bloqueia as pessoas. E elas já fizeram relatos, já veio relatos de que elas viram vultos, de que elas viram alguém andando pela casa, e que isso de alguma forma também gera um certo medo. Aí vamos lá, ela passa isso, a gente estabelece esse como um foco, né, entender qual que é esse, o que está trazendo essa atmosfera, né, essa informação de repulsa na casa. E quando eu abro o campo espiritual da casa, a gente se percebe uma memória de vida passada da própria pessoa, ou seja, uma personalidade múltipla que atua no sutil, e elas conseguem atuar no sutil mesmo que não sabendo o que estão atuando, algumas sabem o que estão fazendo, outras não, e ela atua de uma certa forma consciente. Por quê? Em algum momento da vida dessa pessoa, dessa atendida, ela se sentiu ameaçada, ela sentiu a necessidade de proteger. E isso estimula o inconsciente a trazer recursos de como se proteger. E isso despertou nela uma memória de uma outra vida onde ela foi um fazendeiro, um dono de terras de uma região que ele lutou muito para conquistar, que ele teve muito trabalho. Um minutinho, deixa eu retirar a gata aqui. Tchau, Hélio, deixa eu gravar. Voltando para o fazendeiro, essa é a Ellie, a minha gata, ela fica aqui zanzando, então não reparem seu olhar, é só para ver se ela não está quebrando nada. Mas voltando,
pegar essa pessoa e qual que era a característica dela. Não me interessa a fazenda, não me interessa o nome, não me interessa nada. O que eu percebo é uma pessoa extremamente territorialista com medo de perder. Porque na vida dele, aí avançando na memória, isso que é importante de saber o contexto, para entender os acontecimentos que geraram naquela vida uma forma de pensar e agir. Então, na vida dele, ele era muito paranoico, porque ele passou por um ataque muito forte de outros fazendeiros, onde ele perdeu tanto a família dele quanto grande parte da plantação. Então, foi um evento de forte ganho emocional na vida de uma vida anterior, ligada a essa pessoa. E esse evento carrega medo da perda e uma possessividade muito grande. Essa pessoa, no presente, encarnada, essa personalidade, se defronta com uma situação onde ela se vê ameaçada. Isso desperta essa memória e ela começa a atuar de uma forma a querer se proteger ela e a própria pessoa, porque quando ela olha, assim, ela se percebe no sutil, ela percebe a pessoa e ela se identifica, porque eles são parte de um mesmo ser. Então ela quer proteger. E às vezes era esse o vulto, a sensação, a energia que estava ali em volta da casa. Você percebe que a personalidade em si, ela não estava ali intencionalmente fazendo o mal, vamos assim dizer, não era a intenção dela, mas ela estava num lugar de querer proteger aquele lugar, de querer proteger a ponta encarnada dela, por identificação. A grande questão é que ela estava atuando de uma forma que não está alinhada com bons princípios. Não é, é diferente de um guia, de um mentor espiritual que está alicerçado na lei divina, que tem a consciência de até quando ele interfere ou não. Esses fragmentos de consciência, eles acabam subestimando a sua força, porque eles vão querer passar na sua frente. Outro exemplo comum, muito comum, de hum, mulheres, né, isso acontece majoritariamente com mulheres, que ao sofrerem a relações de abuso, podem despertar memórias relacionadas a outros abusos e que atuam de uma forma raivosa na defesa dessas pessoas. E aqui está um ponto muito interessante. Aqui um exemplo, só para você, vamos situar primeiro, né? Imagina que a pessoa no presente passa por uma situação de abuso, um trauma muito forte, e isso desperta na memória dela um recurso de alguém que também foi abusada, mas reagiu e matou o abusador e criou uma relação de distanciamento, de agressividade para se proteger, né? E ela começa a andar em parceria com essa memória, até porque isso também é o que a gente chama de recurso interno. Essa pessoa muito provavelmente vai precisar desenvolver também recursos para se defender. Mesmo que inicialmente partindo por uma postura mais agressiva, partindo por algo um pouco mais desarmônico, né? Isso é parte da pessoa, a gente não olha com um olhar de certo e errado. Aí a pessoa chega no atendimento e ela já está aberta, porque essas partes, esses falsos guardiões, eles estão muito alicerçados no medo, na revolta, e eles trazem muito uma energia de fechamento. Geralmente essas partes no campo vibracional da pessoa, elas trazem um fechamento para novos relacionamentos, para novas pessoas entrarem na vida delas. Então, é muito comum estar relacionado nesse sentido. Então, afastando essa parte, a gente propõe para ela um novo rumo, né? E gera na pessoa uma abertura. E o ponto principal que é de perceber é que essas personalidades, elas te enfraquecem. Elas parecem protetoras, mas elas te enfraquecem no sentido de que elas assumem a sua frente e você não consegue desenvolver você na sua personalidade recursos para lidar com as situações, o que se torna bastante complicado se você sustentar isso a longo prazo. Mas deixo vocês aqui refletindo sobre até que ponto vale a pena deixar com que esses aspectos mais raivosos tomem a frente da gente, né? É um recurso importante que a gente tem, mas quando que a gente pode usar e você tem consciência de que você está usando ou não? Por hoje é isso.